Então, vamos lá. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença aqui virtual do Sérgio Amadeu, do deputado Alessandro Molon e do Dario Durigan. Nós estamos agora começando aqui uma edição live especial do Batalhas Digitais, que é uma iniciativa da Coalizão Direitos na Rede. A Coalizão Direitos na Rede integra um conjunto de cerca de 40 organizações da sociedade civil que há mais de 3 anos vem atuando de maneira articulada em defesa dos direitos digitais como acesso, privacidade, proteção de dados pessoais e liberdade de expressão no ambiente online. A Coalizão Direitos na Rede nasce aí de um processo de muita luta em conjunto desde a aprovação do Marco Civil da Internet. E por isso, para a gente é tão importante a gente ter aqui a presença do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que foi quem relatou essa lei, quem pilotou esse processo. E a nossa ideia, no momento em que a gente começou a construir essa iniciativa dessa live aqui, era a gente discutir o Marco Civil da Internet e a liberdade de expressão. E, de repente, nós fomos atropelados, como o Congresso Nacional sempre gosta de fazer com a gente, ainda mais no meio de uma pandemia, por essa discussão do projeto de lei, do já apelidado assim, projeto de lei das fake news, que, na verdade, é um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, que tenta estabelecer regras para a transparência e para a liberdade de expressão na internet. Então, a gente achou que, como a gente já estava com essa iniciativa construída aqui para debater liberdade de expressão e Marco Civil, e como o Marco Civil da Internet tem um papel fundamental ao trazer princípios para essa nova lei, que a gente deveria juntar todo mundo nesse barco e fazer essa conversa falando do Marco Civil da Internet, mas olhando também para essa conjuntura super quente, porque a gente tem essa votação agendada para a semana que vem, para dia 10, quarta-feira. E aí, para a gente, é muito importante ter aqui, além do deputado Alessandro Molon, 2 pessoas que estão diretamente envolvidas nessa discussão, não só sobre liberdade de expressão online, mas também sobre desinformação. Então, apresentar os nossos outros 2 convidados de hoje, o professor Sérgio Amadeu, que é professor da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, pesquisador em redes digitais, e acabou de encerrar agora o seu mandato como um dos conselheiros do Comitê Gestor da Internet. Está passando a bola aí para a próxima gestão que vai começar. E o Dario Durigan, que se soma ao nosso time aqui, trazendo a perspectiva da área de políticas públicas do Grupo Facebook na área de mensageria privada. Dario trabalha especificamente com o WhatsApp, né? E vamos fazer essa conversa, então, aqui, ouvindo vocês. A nossa ideia inicial é a gente dar 8 minutos para cada um de vocês fazer considerações iniciais sobre temas que a gente já combinou aqui nos bastidores, e depois a gente vai receber algumas perguntas. Então, a nossa ideia é que a gente vá aqui até 6 e pouquinho, não passar muito mais do que isso, porque a gente, todo mundo está muito cheia, mas para a gente, pelo menos, ter algum tempo de reações a questões que vierem de quem está nos ouvindo. E nos assistindo. Então, quem está aqui acompanhando essa discussão agora pode fazer perguntas pelo comentário do YouTube, pelos comentários do Facebook também, ou por mensagem direta para o perfil da Coalizão Direitos na Rede no Twitter, tá bom? E a gente tem o pessoal que está coletando isso e vai trazer essas questões aqui para mim. Então, eu queria começar, então, com o deputado Alessandro Molon, que vai falar um pouco aí para a gente... um pouco desse processo do Marco Civil da Internet, mas também, principalmente, qual é a atualidade do Marco Civil da Internet hoje nessa discussão sobre liberdade de expressão online e que princípios que foram estabelecidos lá atrás que são fundamentais de serem mantidos até hoje. Eu te aviso quando faltar um minutinho, tá bom, deputado? Obrigada. Tá ótimo, Bia, muito obrigado. Bom, Bia, eu queria cumprimentá-la, queria cumprimentar também todos os que nos acompanham aí, e um cumprimento especial ao Sérgio Amadeu. Estou feliz de revê-lo. Só eu fico de cabelo branco. O Sérgio está com a mesma cara de toda a presença da internet. E cumprimentar o Dario também pela participação aqui, das boas-vindas dele. Bia, assim, primeiro, é um prazer estar com vocês. Esse tema, acho que é um tema muito importante. Eu queria, talvez, acho que a contribuição que eu posso dar é contar um pouco da história do Marco Civil e também das preocupações que nós tivemos lá atrás, como é que ele surgiu, o processo dele, né?
Então, acho assim, o Marco Civil acho que foi uma experiência muito virtuosa de uma lei no Brasil. Primeiro porque nasceu da sociedade civil, então nasceu de uma iniciativa dos ativistas na internet, dos especialistas, das pessoas que estudam, que usam a internet, como uma espécie de reclamação, uma cobrança, né, ao então governo, acho que no governo, não sei se no primeiro governo Dilma, acho que ainda no governo Lula, se eu não me engano, houve esse pedido, mas o Marco Civil vem para... Sim, foi ainda no governo Lula, mas o Marco Civil vem para a Câmara dos Deputados já no governo Dilma. Ele é mandado já com uma mensagem da ex-presidente Dilma. Essa proposta ela foi submetida, antes de ser transformada em projeto de lei, a uma consulta pública. Essa consulta pública teve uma grande participação. Depois, essas contribuições todas foram, de alguma maneira, articuladas, conjugadas, e veio um texto para a Câmara. Quando o texto chegou na Câmara, criou-se uma comissão especial, como determina o regimento da Câmara, dependendo do número de comissões pelos quais o projeto tem que passar, e eu fui designado relator desta comissão especial. Aí nós chegamos à seguinte conclusão logo de saída. Bem, se esse projeto nasceu da sociedade, nada mais justo do que a gente discuti-lo aqui na Câmara, ouvindo também a sociedade. Então, a gente recolocou o já projeto de lei, né? Antes era um anteprojeto, antes de virar projeto de lei. A gente recolocou o já projeto de lei em consulta pública, para ouvir todas as pessoas, e também realizamos uma série de audiências públicas, né? O Sérgio Amadeu, inclusive, palestrou para a gente numa das nossas audiências públicas e acompanhou todo o processo, Intervozes também, Bia também e tudo mais. Bom, recolhemos milhares de contribuições, elas vieram, inclusive, pelas redes sociais, né? Através das redes sociais a gente recebeu propostas de emenda e nós fomos, de alguma maneira, tentando também adaptar, aproveitar, ouvindo todos os lados, né? Num processo que demorou algum tempo. Por quê? Porque uma lei sobre tecnologia, ainda mais uma coisa que mude tão rapidamente, ela tem dois grandes desafios. Primeiro, hoje em dia a tecnologia é um fenômeno mundial, né? Então, a internet, por exemplo, não existe uma internet brasileira, existe a internet. E a internet no Brasil, mas ela não é uma internet do Brasil, não há muros, paredes que separem a nossa internet do resto do mundo. Então, isso coloca algum desafio para a legislação, não é? Há que se tomar cuidado para não tentar adotar uma legislação que seja inviável, já que esse fenômeno é mundial, já que as fronteiras da internet não coincidem com as fronteiras de validade da lei brasileira. E o outro desafio é que tecnologia muda muito rapidamente. Então, a gente corre o risco de fazer uma lei que rapidamente fique velha, e isso é um risco para qualquer lei, né? Pode ser até que antes dela ser promulgada, ela se torne velha, né? Caduca. Bom, feitas essas duas considerações, nós tentamos identificar quais eram os três pilares principais do Marco Civil da Internet. E eles eram a neutralidade da rede, ou seja, que a rede de internet trataria igualmente todo e qualquer pacote de dados, independente do que carregasse em si, de onde viesse e para onde estivesse indo, né? O outro pilar é a liberdade de expressão, então a gente toma cuidado para não tomar nenhuma medida que pudesse esfriar, ou frear, ou limitar o debate público na internet, né? Então, nós evitamos, por exemplo, aquele mecanismo de notificação em retirada, o Notice and Takedown, né? Que poderia produzir esse efeito, né? Alguém incomodado por uma postagem denuncia aquela postagem, ela tem que ser obrigatoriamente retirada. Imagina isso num contexto de debate político hoje em dia, né? Ainda mais num momento de tanta polarização no Brasil. Quem é que vai conseguir ter alguma postagem mantida? Só que não tiver uma opinião, porque todo mundo que tiver uma opinião pode estar incomodando alguém, a pessoa vai lá, notifica, denuncia, aquilo é retirado. Então, isso, de alguma maneira, fecharia uma esfera de debate público que é
a internet, uma esfera cada vez mais relevante. E o terceiro pilar, o pilar da privacidade. Esse pilar se tornou muito importante depois do escândalo de espionagem da NSA sobre a presidente Dilma, sobre autoridades brasileiras e tantas outras do mundo, né, que foi denunciada pelo Edward Snowden. Então, esse pilar, que era um pilar importante, mas meio fraco ainda, não estava tão robusto quanto acabou ficando, nós acabamos dando uma atenção especial a ele para aumentar a proteção à privacidade, né? E, portanto, evitar que outros escândalos como esse pudessem atingir os brasileiros e, em atingindo, que houvesse uma sanção, uma punição. Esses foram os 3 principais pilares. Na época em que o Marco Civil virou lei, em 2014, ele não era... o fenômeno das fake news não existia. Na verdade, eu não sei se o Sérgio lembra disso, se a Bia lembra, eu menciono os dois porque eu estava mais em contato com os dois na época, não com o Dario ainda, né? Que houve uma fake news sobre o Marco Civil, que a gente teve que desmontar ao longo da tramitação dele, de que ele era um projeto do governo para censurar, para controlar a internet. E eu confesso que eu estranhei muito, mas de onde está vindo isso? Como é que tem tanta gente falando isso? Eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida, ou nem ouvido falar, e uma narrativa, como se diz hoje em dia, que era recorrente, aparecia sempre da mesma forma, né? Um projeto do governo para censurar a internet. Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que aquilo era uma das primeiras situações de casos de fake news, né? Mas era raríssimo. E veja, nem naquela época a gente identificou como uma campanha de desinformação, né? Então, o Marco Civil da Internet ele não tratou de fake news na época, porque isso era um problema inexistente ainda. Não era um problema como é hoje, um problema mundial, um problema seríssimo para a vida das pessoas, para a proteção de direitos fundamentais, para a proteção das democracias. Então, por isso, o Marco Civil não deu conta disso, não tinha essa pretensão e não atendeu a essa preocupação, porque não era um problema do tempo, né? Por mais que não seja nada, lá se vão 6 anos da vigência do Marco Civil. E, felizmente, sem nenhuma modificação legislativa, prova de que ele foi feito com cuidado por todos nós, né? Eu fui apenas o relator do projeto e ele foi bem sucedido, né? Agora, isso o que ensina para a gente? Primeiro, que um projeto de lei desse tipo ele é um projeto de lei que tem que ser feito com um certo cuidado e uma certa tranquilidade, né? Uma certa calma, para a gente não pecar pela pressa, pela ansiedade, né? Eu sei que esse fenômeno hoje é um fenômeno grave, eu sei que ele demanda uma resposta urgente, mas a prova da dificuldade de legislar sobre isso é que a gente não conhece nenhuma lei de um país desenvolvido que trate do tema já eficazmente. Eu mesmo cheguei a estudar esse tema no ano passado, pensando em apresentar um projeto de lei sobre isso, mas acabei achando melhor aguardar pela falta de legislação comparada, né, por outros exemplos, e, ao mesmo tempo, pela dificuldade de cercar o tema sem cercear direitos. Então, não é um tema simples, né? Evidentemente que os autores são pessoas extremamente bem intencionadas, estão tentando enfrentar um problema real que existe, é uma demanda da população, como as pesquisas mostram, mas o desafio é conseguir fazer uma lei equilibrada sobre isso. Eu acho que é possível, mas não é simples, né? Não é óbvio, né? É uma tarefa que requer algum cuidado e alguma paciência. E, por fim, felizmente, o Supremo Tribunal Federal tem mostrado que, com as leis que nós temos, é possível já, de alguma maneira, sancionar, punir as pessoas que estão praticando crimes na internet, como a injúria, a calúnia, a difamação e outros crimes que também têm sido praticados. Então, eu entendo que isso deve nos recomendar uma certa prudência, uma certa calma, para evitarmos dar um passo errado, que depois pode cobrar um preço alto de alguma dessas proteções que são tão importantes, a neutralidade da rede, a liberdade de expressão, a privacidade e, dentro disso, a ideia de que as pessoas é que devem responder pelos crimes que cometem, com cuidado para a gente não, de alguma maneira, afetar negativamente o ambiente de funcionamento tecnológico ou mesmo o ambiente de negócios, já que essa área é uma área importante também para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Então,
é preciso ter um pouco de cuidado para equilibrar isso tudo. Eu acho que é possível, tenho certeza de que os autores estão buscando isso, e estou à disposição para colaborar com eles ou com os colegas todos que quiserem trabalhar nessa direção. É isso, Bia, desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, mas muito obrigado pela oportunidade de falar e pelo convite aqui para estar com vocês. Imagina, deputado, está super dentro do tempo. Tem sempre a flexibilidade aí regimental do Congresso Nacional. Só para concluir, presidente, então a gente está tranquilo aqui com uma folguinha. Muito obrigada. Tolerante comigo como você foi. Muito obrigada, Molon. Quero, então, passar para o professor Sérgio Amadeu, tentando fazer uma relação aí já com a fala que o deputado trouxe, sobre a importância do que ficou materializado ali no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que era um esforço justamente da gente tentar garantir com que o dever de analisar conteúdos os conteúdos que são publicados por terceiros nessas plataformas, né, que cada um vai lá e publica, não fossem de responsabilidade das plataformas, fossem de responsabilidade de quem posta, de quem escreve, de quem produz o vídeo, de quem publica isso. No esforço justamente da gente evitar um monitoramento em massa e uma consequente eventual censura por parte de empresas que são privadas e que têm os seus próprios termos de uso definidos desta maneira. Esse esforço que foi feito lá atrás, como o deputado Molon muito bem colocou, num cenário em que a gente não pensava a questão da desinformação e que as grandes campanhas de desinformação não faziam parte do nosso cotidiano aqui no Brasil e no mundo também, queria te ouvir, Sérgio, se você acha que a gente precisa mudar essa lógica, se a gente precisa reverter esse processo, principalmente, depois nós vamos entrar na discussão específica do PL, que está em tramitação, mas porque tem muitas vozes falando que a gente precisa que as plataformas sejam responsáveis pelos conteúdos que transitam. Então, queria te ouvir sobre isso e pedir para você trazer um pouquinho das suas reflexões aí sobre esse poder que essas empresas já têm no fluxo de informação que transita. E o Dario depois vai poder comentar tudo isso também. Sérgio, por favor. Grandes plataformas se formaram, as redes sociais se consolidaram e elas são operadas por algoritmos que utilizam o que é comum chamarmos de inteligência artificial, mas na verdade algoritmos e sistemas algoritmos de aprendizado de máquina, ou seja, eles conseguem trabalhar coletando dados, analisando dados e tentando modular comportamentos. O marketing viu nisso uma grande oportunidade. Então, você tem plataformas que fazem de tudo para nos deixar mais cômodos dentro dela, o mais tempo possível. Quanto mais tempo estivermos nela, mais dados são coletados, mais amostras são organizadas com precisão e entregue para quem quiser comprar esse público-alvo. E esse público-alvo é mutante, depende de quem quer comprar. Então, você tem redes como, por exemplo, a mídia programática, que são feitos leilões em tempo real. Isso vai explicar, porque se você fizer uma busca, por exemplo, no Google, sobre passagens para algum lugar, para a Bahia, todos os banners em todos os lugares vão oferecer produtos da Bahia, viagens, hotéis. Por quê? Porque aquilo é feito em tempo real. Você está numa amostra e é comprado em tempo real para quem disputa aquele banner para te atingir. Por que eu estou começando falando de uma economia dataficada, de plataformas que concentram grande atenção, e o que isso tem a ver com chamadas fake news? É porque essas plataformas, elas amplificaram enormemente o processo que eu prefiro nomear como desinformação. E aí eu queria dizer o seguinte: a desinformação não é a velha mentira do político, nem o exagero que temos visto em vários debates historicamente. Não é disso que se trata. A desinformação, eu vou falar rapidamente sobre 6 elementos que a constituem hoje. Primeiro, ela é feita com descontextualização. Vou dar um exemplo muito recente.
As hordas bolsonaristas divulgam que a AIDS matou mais que a Covid-19. E eles dizem, não vi ninguém fazer escândalo. Agora, veja a descontextualização do fenômeno. Ninguém pega AIDS andando de ônibus ou indo na feira. Essa que é a questão. Então, há uma descontextualização muito grande. 2, segundo processo de desinformação, negação de fatos que ocorreram. É muito comum essa extrema-direita falar o Holocausto nunca existiu. Isso é muito comum, a negação de fatos em contexto. 3, a invenção de fatos nunca acontecidos ou nunca ocorridos. Como, por exemplo, o Greenpeace jogou óleo no mar para culpar o governo. 2, as ONGs colocaram fogo na Amazônia. Outro exemplo, estão enterrando caixões vazios para falar que muita gente está morrendo de Covid. Outro, Adorno escreveu as músicas dos Beatles. Tudo isso são coisas que nunca aconteceram. 4, a negação da ciência, e isso é praticado pelo presidente da República. A negação da ciência, como, por exemplo, pega-se uma pesquisa muito inicial, com 600 amostras, que falam que a cloroquina deu certo, de certa maneira aí. E se recusa uma amostra de 96 mil casos que dizem que a cloroquina não tem efeito para o combate ao Covid e que ela pode gerar efeitos colaterais perigosos. Então, isso é uma negação da ciência. Você escolhe a ciência que você quer acertar. E aí remete a uma quinta questão. A invenção de controvérsias científicas onde elas não existem. Como, por exemplo, não há consenso, dizem alguns, sobre o aquecimento global. E aí, isso é bem complexo, mas eu queria explicar. Entre cientistas que não são especialistas em longos, vamos dizer assim, períodos de acompanhamento das temperaturas e do clima, entre quem não é especialista em longos períodos, entre quem não é climatologista de longo período, não há consenso, porque há opinião. Mas entre os cientistas não há controvérsia em relação a isso. Mas eles pegam isso para poder fazer uma desinformação. E o 6º é o fake news. O fake news é inventar matérias que nunca foram publicadas ou criar veículos como se fosse da imprensa. E visam distribuir isso, fabricar essas informações. E eu não gosto de usar fake news porque o Trump utiliza esse termo para falar de quem está fazendo jornalismo. Esse é o meu problema. Tá? E eu queria dizer o seguinte, um exemplo de fake news é o site Infowar, foi até banido de várias redes sociais, e o Infowar do Alex Jones, ele diz o seguinte, entre as fake news, ele fez uma matéria falando que o Obama não era norte-americano, só para vocês terem uma ideia. E isso virou uma coqueluche naquele momento. E o que eu quero dizer com isso? Como é que você combate fake news? Não é simples. Não é simples. Eu quero concordar com o Molon. Não dá para você fazer um projeto assodado, atabalhoado, pode ter a melhor das boas intenções, mas vocês estão reparando que o processo não é só fake news, o processo é a desinformação, onde a fake news muitas vezes é menos grave do que a desinformação, que vem pelo WhatsApp, por exemplo. E ela não é criada pela minha tia ou pelo meu priminho. Essa é a questão. Existem fábricas, isso é fabricado. Hoje, por que é tão difícil enfrentar as chamadas fake news ou processo de desinformação? Sabe por que é tão difícil? Porque existe uma gestão algorítmica que encontra uma amostra, um certo perfil, esse perfil é muito preciso, e esse perfil pode ser entregue a um empresário que quer patrocinar essa onda de desinformação, que é o que é feito no Brasil. Aí essas ondas de desinformação, elas atingem não todos do mesmo jeito, elas atingem usando o mecanismo de marketing destas plataformas.
Os algoritmos dessas plataformas controlam a nossa visualização dentro das plataformas. E aí eu respondo à questão da Bia. Eu sou, sim, a favor de uma supervisão democrática social das plataformas. Nunca nos conteúdos, mas sim da transparência dos algoritmos, do controle da inteligência artificial, do controle público daquilo que tem relevância pública. Agora, não dá para fazer isso do jeito que está sendo feito. Eu li esse projeto, eu sei que a gente não vai discutir na minha fala inicial, mas eu queria dizer o seguinte, ele não enfrenta as redes que são operadas e gerenciadas por estratégia política. E aí eu termino dizendo, Bia, enquanto a gente não colocar, não aceitar que esse processo de desinformação atual não é feito por todo mundo, ele é feito como estratégia da extrema-direita mundial, que quer anular o debate racional. Uma coisa é eu errar, eu erro, você erra, todos erramos. Agora, outra coisa é, quando você me fala que eu errei, eu falo, pô, desculpa, ou então eu fico quieto, ou então eu não insisto no erro. Agora, não adianta nada falar para as milícias digitais no Brasil que aquela informação é errada, porque a ideia deles é criar uma confusão informacional. A ideia deles é anular o debate racional e levar a disputa para a questão dos valores. Essa é uma estratégia norte-americana, europeia, dessa extrema-direita, da supremacia branca. É uma disputa do alt-right, da direita alt-right norte-americana. É ilusório falar que todo mundo faz isso. As forças políticas não faziam isso. Isso é uma coisa que está agora, efetivamente, com as redes bolsonaristas no Brasil, que quer ampliar as ideias da supremacia branca, do racismo e todos os esquemas que eles estão fazendo. Que, se vocês quiserem se aprofundar, e eu termino, por favor, leiam um texto que chama The Dark Enlightenment, não tem em português, é um texto do filósofo da extrema-direita Nick Land, onde mostra esta estratégia. Então, não adianta falar que um projeto de lei vai conter essa estratégia. Essa é uma estratégia política. E aí, eu quero concordar com o Molon. Temos instrumentos, sim, para, com a legislação que a gente tem, pegar essas fábricas que fazem essas desinformações, que misturam desinformação com ameaças, misturam a desinformação com outros processos de destilação de ódio. Nós temos, sim, legislação atual para pegar isso. Agora, nós precisamos, sim, discutir as plataformas com calma, com a participação da sociedade civil, com a participação das universidades, com a participação de quem está lutando por direitos humanos ou pesquisando isso também. Não dá para ser feito do jeito que está sendo feito. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sérgio. A gente conseguiu te ouvir super bem. Eu acho que era um boicote do vídeo, mas agora a gente está te vendo. Vou passar, então, para o Dario Durigan. Ele é diretor de políticas públicas do Facebook Brasil para mensageria privada. Já queria agradecer muito, Dario, você ter aceitado esse nosso convite, porque durante muito tempo a gente não tinha ninguém para conversar sobre o WhatsApp aqui no Brasil, né? E agora é ótimo a gente poder fazer essa interlocução, apesar de ser no meio desse furacão desse projeto de lei, mas muito bom ter você aqui com a gente. E aí, a gente queria te ouvir principalmente em relação às estratégias que o WhatsApp tem adotado no enfrentamento desse fenômeno, né? A gente sabe que formas que não são de mensageria privada, né, que são redes sociais, adotaram medidas de enfrentamento à desinformação, como flagueamento de conteúdo, como redução do alcance desse conteúdo. Eu vou falar um pouquinho da posição das organizações da sociedade civil sobre essas medidas na sequência, mas a gente sabe que no WhatsApp e nos aplicativos de mensageria privada a coisa funciona diferente, né? Porque ao contrário, por exemplo, do Facebook, do Twitter, em que a gente pode ver os posts que estão circulando, no WhatsApp a comunicação é privada
e é fundamental que a gente garanta a manutenção da criptografia para o sigilo das nossas comunicações. Então, como é que a gente sai dessa encalacrada, né? Sabendo que o WhatsApp se transformou justamente pelo fato de se fazer comunicação privada, na principal estratégia de disseminação dessas redes de desinformação que o professor Sérgio Amadeu trouxe aqui para a gente, né? E como é que a gente enfrenta isso, sabendo também que o WhatsApp, ele próprio quer ser uma ferramenta de mensageria privada, apesar da gente saber que tem muita gente operando em cima da plataforma para fazer comunicação quase que de massa, né? Distribuição massiva nessas redes de distribuição que o professor Sérgio Amadeu trouxe. Então, muito obrigada por estar aqui. 8 minutos. Obrigado, Bia. Vocês me avisem se tiver qualquer problema de comunicação, de áudio, de vídeo. Queria agradecer muito aqui, cumprimentar o Molon, cumprimentar o professor Sérgio e agradecer a Bia. Eu acho que a minha fala que deve ser centrada em 2 pontos, pegando os ganchos do Molon e do professor Sérgio. O primeiro é sobre democracia e processo legislativo, eu vou fazer uma menção breve, e o segundo é sobre mensageria privada, privacidade e WhatsApp, um pouco mais de detalhamento, até como a Bia me pede. Acho que em momentos difíceis, em momentos de turbulência, como que a gente vive, agravado pela pandemia e pelo isolamento social, pela dificuldade de funcionamento das nossas instituições, o cuidado com a resposta democrática, o cuidado com o processo legislativo, vale dizer, a observância constitucional e do processo legislativo, para que haja essa participação que o Molon relatou aqui brilhantemente. Eu acompanhei, na época também, toda a tramitação e o trabalho liderado pelo Molon. Acho que esse tipo de processo que, às vezes, a gente não vê, pela dificuldade de funcionamento do próprio Congresso. A gente sabe que o Congresso tem as suas dificuldades também de acesso, as comissões não funcionam, mas é preciso sempre ter em conta isso, que uma resposta democrática nesse momento precisa muito observar esse processo legislativo amplo e que ouça e que considere os pontos em jogo. Então, só aqui um pouco fazendo eco ao que o Molon disse, que tá perfeito, né? O segundo ponto, e também aqui um pouco trazendo a discussão mais para a mensageria privada, que é a discussão de privacidade e como o Marco Civil da Internet prestigia isso de uma maneira muito importante no Brasil, e talvez de uma maneira, olhando para a internet, com um lugar de muito destaque. E aí, pensando no WhatsApp, como mensageria privada, o WhatsApp ele tem uma forma específica, mensageria privada, que tem a criptografia como marca, como característica genética do WhatsApp, ou seja, o conteúdo é das partes, o WhatsApp não faz moderação de conteúdo, não tem acesso ao conteúdo das mensagens trocadas. A forma de combater a desinformação, ela se faz dentro da plataforma, e aí, para não tomar muito tempo, mas para um pouco dialogar com vocês, criar fricção, como limitar o encaminhamento de mensagem, e o que foi feito num crescendo dentro da plataforma, de 20 para 5, com redução de 30%, no universo dessas mensagens encaminhadas, e depois uma redução das mensagens altamente encaminhadas para uma por vez, por conversa, que traz um impacto, uma medida que é considerada por muitos como singela, traz um impacto grande, acima do que era esperado por nós, de 70% de redução. Essa é uma medida, para dar um exemplo, dentro da plataforma. Outra medida dentro da plataforma existe um sistema de detecção desse tipo de disparo automatizado que contamina e polui a plataforma. O WhatsApp entrou com ação judicial recentemente contra 2 empresas, uma delas que teve um pouco mais de repercussão por conta da CPMI, e teve uma decisão judicial garantindo e proibindo a empresa de comercializar e operar com esse tipo de disparo profissional que o professor Sérgio estava comentando aqui dentro do WhatsApp. Então, existem algumas maneiras específicas de fazer isso. O WhatsApp tem esse compromisso com combater a viralidade, combater a desinformação dentro da plataforma, claro que respeitando a privacidade, respeitando sempre a criptografia e esse espaço próprio para as pessoas conversarem. Então, um pouco a partir dessa linha que eu queria encaminhar aqui para uma parte que me parece fundamental do debate. Apareceu essa semana nos projetos de lei
o tema da rastreabilidade, que é rastrear as conversas e pessoas dentro das mensagerias privadas. Esse tipo de proposta aparece, acho que dentro desse contexto difícil que nós estamos colocando, mas ele é muito grave e ele altera o que é a mensageria privada. Ele traz um impacto tão profundo, e aí pensando no WhatsApp, para o que é o WhatsApp, que ele transformaria, se isso vinga, o WhatsApp em outra coisa, que não é algo que privilegia a privacidade. Então, quando você tem, para fazer qualquer dessas medidas de rastreamento, a plataforma ela deve carimbar e identificar todas as mensagens trocadas. Então, estou pensando no WhatsApp, no mundo, diariamente eu estou falando entre 80 e 100 bilhões de mensagens que passariam a ter uma identificação uma a uma de autoria. E toda a cadeia e todas as mensagens deveriam ser identificadas. E isso para que fosse fornecido em algum momento para uma autoridade governamental, judiciária, para que essa autoridade usasse essa autoria, usasse a autoria de conteúdo contra essas pessoas potencialmente. E veja que isso não é restrito ao Brasil, o produto é global, outra característica que foi colocada agora há pouco, e como produto global, os dados, essa coleta de dados que contraria o Marco Civil, né, que exige uma coleta mínima, eu passo por uma coleta muito mais massiva e muito mais brutal, e deixo isso vulnerável para um acesso de autoridades no mundo todo. E veja que isso surge dentro de um debate difícil e legítimo, e a gente respeita muito e conversa muito sobre isso com todas, desde sociedade civil, Congresso Nacional, academia e todos. Mas veja, é um problema que dentro do universo de mensagens do WhatsApp alcança algo menor que 1%, e uma solução que queira, ainda que com boa intenção, buscar responsabilizar esse 1% que traz o mau uso, contamina e vulnera a privacidade de 99% das pessoas que usam o WhatsApp, principalmente nesse período de pandemia, para se aproximar com a família, para conversar com os filhos, parentes, colegas de trabalho, etc., médicos, profissionais, o trabalho dos jornalistas com suas fontes. Então, acho muito importante ressalvar que, na ânsia de tentar identificar um mau uso de uma parcela mínima, se contamine com uma proposta totalmente desproporcional o ambiente de privacidade, com riscos muito grandes de abuso dessa responsabilidade. Imagine o quanto as pessoas, cidadãos comuns e pessoas que estão usando o WhatsApp de boa fé, podem ser responsabilizados dentro de investigações longas e que se troca autoridade, que se troca informação, de como essas informações são tratadas do ponto de vista mundial, inclusive. Então, eu deixo essa fala final, acho que muito importante a discussão de processo legislativo, a discussão de privacidade, o quanto o WhatsApp é mensageria privada, e o quanto a mensageria privada é importante enquanto espaço legítimo das pessoas nesse mundo de hoje, um mundo em que se quer, em algumas medidas, em alguns estados, uma vigilância mais permanente, uma vigilância mais dura, esse espaço próprio da conversa privada, criptografada, que o WhatsApp traz, e o quanto uma proposta de rastreamento de conversas e pessoas traz prejuízo para esse debate. Eu fico por aqui, Bia, para não tomar o tempo e tentar cumprir com o meu horário. Ótimo. Obrigada, Dario. Eu acho que a gente precisa olhar para essa discussão do que está acontecendo e tentando juntar um pouco dos elementos que vocês todos trouxeram aqui para uma análise do projeto de lei 2630 do senador Alessandro Vieira, que é o carro andando. Acho que a pressa não é boa aliada de uma regulação que lide com direitos fundamentais como a liberdade de expressão, né? E acho que o deputado Alessandro Molon é quem melhor pode dar o testemunho sobre isso, porque a gente sabe o quanto que o Marco Civil da Internet foi debatido em comissões, em audiências públicas, na Câmara, depois no Senado, por mais que ele tenha sido acelerado num dado momento ali também pelas denúncias do Snowden e algumas coisas, outros episódios da política brasileira que contaminaram o debate em 2014, a gente tinha um acúmulo muito grande em relação a um texto legislativo que estava sendo discutido, muito diferente do que a gente está tendo agora. Então, é por isso que a Coalizão Direitos na Rede vem, desde o início desse processo,
pedindo tempo para essa discussão. Isso é sentar em cima do projeto? Isso é não entender a gravidade do impacto do funcionamento dessas redes de desinformação no país? Não, de maneira nenhuma. Mas é que a gente legislar um tema tão complexo, tão caro, além da gente desinformar os senadores sobre a ideia de que uma lei vai resolver todos os problemas sobre isso, porque essa parece que é a ânsia que os parlamentares têm quando a gente vai conversar com eles falam assim, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? E não tem milagre com uma canetada do Congresso Nacional em relação a isso, e de ninguém, nenhuma canetada de ninguém. A gente tem pedido muito tempo desde o início. E a discussão que tem a ver com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é um artigo que fala especificamente sobre liberdade de expressão, ela pôde, bem ou mal, com toda essa dificuldade, ela pôde avançar nos últimos 15 dias de discussão, e a gente acredita, a leitura da Coalizão Direitos na Rede, é que houve uma compreensão dos autores do projeto de que não faria sentido aprovar no Brasil, porque isso era extremamente perigoso para a liberdade de expressão, uma lei que revertesse essa lógica que foi construída no Marco Civil da Internet e que obrigasse as plataformas a monitorar conteúdo. Aí a gente ouve de muitos parlamentares, mas as plataformas já olham o conteúdo, elas já derrubam conteúdo. Qual que é a diferença entre elas já fazerem isso com base nos seus termos de uso e elas serem obrigadas a fazer isso por lei? A diferença é o incentivo que é colocado nessa medida, porque quando você tem um projeto de lei que prevê penas e sanções bem severas, inclusive como bloqueio do funcionamento dessas redes, e você tem na outra ponta uma determinação de que as plataformas monitorem o conteúdo, o risco que a gente tem de uma lei como essa ser aprovada por exercício da liberdade de expressão é que as plataformas passem, por precaução, a derrubar qualquer conteúdo que elas considerem que se enquadraria numa definição bastante ampla e aberta do que seria desinformação. Então, toda a luta que a Coalizão Direitos na Rede teve nesse processo foi para tirar a discussão da análise do conteúdo e para trazer a discussão para aquilo que o professor Sérgio trouxe, que há responsabilidades das plataformas em relação a isso. Na nossa avaliação, não é que elas não podem ser reguladas de maneira nenhuma. E acho que o mundo tem construído também um consenso em relação a isso. É importante ter algumas regras para o funcionamento dessas plataformas, mas em relação a outros aspectos, e não em relação ao conteúdo que não é de responsabilidade delas, não são elas que postam, não são elas que produzem esse conteúdo, né? Então, o nosso esforço tem sido esse, e agora, como o Dario bem colocou, nessa última semana, entra na discussão o elemento da privacidade, que não estava pautado na primeira versão do texto, e aí agora a gente também vai voltar no Marco Civil da Internet, que também que é uma lei principiológica e fundamental, e que foi o primeiro passo para a gente construir essa ideia da importância da proteção dos dados pessoais dos cidadãos, e que levou também à aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, esperando agora do governo federal a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para garantir a efetividade da aplicação dessa lei. Então, agora a gente começou essa discussão tendo um grande problema de um direito fundamental que era a liberdade de expressão no texto, e agora a gente está tendo essa preocupação sobre a questão da identificação dos usuários, sobre a rastreabilidade do WhatsApp, e principalmente começam a ganhar força dentro do Congresso algumas ideias de enfrentar esse problema a partir da criminalização. Né? Sabemos que tem fábricas, que tem indústrias, que tem muito dinheiro envolvido para produzir isso, o professor Sérgio falou muito bem, mas a gente, antes de tipificar, de criar qualquer tipo penal novo, é muito importante ter uma análise muito cuidadosa em relação a isso, para que a gente não caia no que outros projetos de lei fizeram e que, felizmente, não avançaram na Câmara e no Senado, que era propor a criminalização do usuário que usa as redes e que eventualmente compartilha uma desinformação sem sequer ter chance de checar se aquilo é desinformativo ou não. Então, a gente está nesse esforço, nesse momento, pela coalizão, de tentar
ir no movimento de, sim, queremos combater as fake news, mas queremos garantia de direitos nesse processo de combate à desinformação, né? Precisamos enfrentar as indústrias e as fábricas de desinformação, precisamos enfrentar as contas e os perfis maliciosos que entram na rede com esta finalidade, muitas vezes, inclusive, com finalidades econômicas, não apenas políticas, né, e ideológicas, mas qualquer combate à desinformação, ele precisa ser feito com garantia de outros direitos, e para nós a privacidade, a proteção dos dados pessoais e a liberdade de expressão são direitos fundamentais nesse processo. Eu sei que o deputado Molon tem que sair daqui a pouco, e a gente recebeu 2 perguntas aqui. Então, eu vou fazê-las já de imediato, e vou pedir para o Molon comentar inicialmente, e aí você fica à vontade, deputado, para precisar sair, e a gente roda na sequência com o Sérgio e com o Dario, tudo bem? Então, trazendo aqui... Obrigado, viu? Obrigado pela compreensão, desculpe esse momento de pandemia, tá um horror, a gente tem que estar em 10 lugares ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro, trabalhando mais e produzindo menos, é difícil. Aqui os problemas se multiplicaram, não só na crise sanitária, mas na política também, né? O Alexandre Gonzalez, ele mandou uma questão aqui para a gente, focada um pouco no desenho regulatório que poderia ser adotado, eventualmente, para enfrentar essa questão, já que se tem uma ânsia aí por aprovarmos uma lei em relação a isso, que tipo de desenho regulatório que poderia incidir sobre um dos problemas que a gente sabe que está por trás dessa indústria de desinformação, que é o financiamento via monetização de anúncios. Essa é uma primeira questão. E a segunda, que o Marco Silva fez, que é como é que a gente pode combater fake news legalmente sem acabar com a privacidade. Está mais completa aí no vídeo aparecendo para vocês. Fake news é um problema antigo, a utilização da rede só intensifica, que na Segunda Guerra já existia fake news, e aí a pergunta dele é como é que a gente combate legalmente sem acabar com a privacidade. Já sei que o Sérgio tem uma leitura diferente, já vou passar para ele, mas queria te ouvir um pouco, Molon, que caminho que você acha, considerando um pouco essas questões que vieram, que a gente poderia adotar nesse enfrentamento. Estou entendendo aqui que tem quase uma visão multissetorial entre poder público, sociedade civil, empresa e academia, de que não tem que ser mandando plataforma analisar conteúdo e derrubar conteúdo, porque isso vai atingir o conjunto da população. Por onde que você acha que a gente poderia ir e que tipo de enfrentamento daria para a gente adotar nesse momento? Já te deixando na roda aí, porque essa votação acontece no Senado na semana que vem, e depois, daqui 2 semanas, vai ser com você que a gente vai estar discutindo isso na Câmara dos Deputados, além de, óbvio, todos os parlamentares, mas você vai ter que entrar nessa briga também. Claro, com certeza, Bia. Bom, primeiro eu queria dizer assim, eu acho que a melhor, assim, até isso que você acabou de dizer, da gente juntar aqui setor empresarial, academia, sociedade civil, né, e parlamento, poder público, eu acho que a solução... Poder público. Isso. Para a gente encontrar saída para isso, eu acho que a solução é a gente trabalhar junto, ou seja, esse texto ele tem que ser testado por esses 4 setores, né? Então, da mesma forma que a gente acha que tem uma saída para isso aqui, é preciso construir isso com a participação de todos, como foi feito o Marco Civil. E a pressa é inimiga da perfeição. Eu acho que se a gente bota um calendário e diz assim, tem que votar semana que vem, eu não acho que esse processo, em geral, dá muito certo, sabe? Eu acho que... eu sou professor também, o Sérgio Amadeu, professor universitário, eu também sou. Eu acho que é um pouco assim, quanto mais tempo você demora preparando a prova, menos tempo você demora corrigindo. Então, eu acho que assim, quanto mais tempo você discute a lei, menos tempo você vai gastar depois consertando a lei, fazendo outras leis para remendar. Então, assim, eu acho que tem que ter uma certa prudência, uma certa cautela, pensar bem, avaliar, analisar, né?
e considerar, nesse processo, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, um deles foi colocado na pergunta: garantir o combate às fake news protegendo a privacidade. Então, essa ideia de que todo mundo tem que ter... Essa foi uma ideia que foi debatida ao longo desse processo. Ninguém pode ter um codinome. Bem, isso num lugar em que as pessoas não correm risco, entende-se. Agora, num ambiente em que a pessoa se sinta ameaçada de fazer uma denúncia, será que permitir que a pessoa tenha um codinome não é uma proteção importante para a privacidade de alguém que está fazendo uma denúncia séria? Então, tem sempre esse outro lado que é preciso ser pensado, né? E eu acho que a gente consegue fazer isso bem quando a gente junta todas essas visões, né? Não houve só um lado. Eu também acho que a melhor coisa não é deixar que as plataformas analisem o conteúdo, porque acho que isso é ruim para todo mundo. É ruim para quem posta, é ruim para quem passa a ter que analisar, é ruim para o poder público, que se desobriga daquilo que é função sua. E, por fim, eu acrescentaria uma última preocupação, que é essa questão da regulação dos anúncios. Eu acho que esse pode ser um dos caminhos. A gente pensar, olha o impacto que teve essa matéria que houve no jornal de uma grande rede de televisão, de que teria havido um investimento em massa em anúncios em sites com desinformação. Às vezes, atacar esse flanco pode ser mais eficaz do que imaginar que você vai fazer uma legislação para o funcionamento da rede como um todo. Então, talvez buscar essa questão de seguir o dinheiro, né, de olhar a monetização dos anúncios e os sites que acabam tendo mais views por conta de desinformação que é propagada. Enfim, a gente tem que pensar caminhos que protejam os pilares de uma internet livre, que são privacidade, liberdade de expressão e neutralidade da rede, responsabilizando os indivíduos e não o meio, e pensando de que maneira se pode fazer isso para, protegendo tudo isso, enfrentar um fenômeno recente, pós-marco civil, que é o fenômeno das fake news. Eu não defendo que isso permaneça sem legislação, acho que tem que ter lei sobre isso, a gente vai ter que enfrentar esse problema. Agora, acho que o ritmo e a forma de se fazer a lei podem fazer toda a diferença no resultado, no conteúdo dela. Muito obrigada, deputado. Fique à vontade se precisar sair. Eu vou pedir desculpas, eu tinha avisado que eu teria que sair às 6 horas, porque eu tenho outro compromisso, então eu peço 1000 desculpas por não continuar com vocês, mas como vocês já sabem que eu vou procurá-los para conversar sobre esse projeto, quando ele chegar na Câmara, em breve eu vejo vocês. Isso. Tomara que não seja já na semana que vem. Tomara que já não seja na semana que vem. Acho. A gente possa ganhar algum tempo de maturação no Senado. Eu acho que é melhor, né? E acho que o Supremo está provando que a gente não tem que ter uma lei amanhã para enfrentar esse problema. Tem leis que já nos permitem enfrentar isso. Vamos usá-las. Precisamos de outro diploma legal? Precisamos. Né? Eu sou a favor. Né? Mas isso pode demandar um tempo da gente, que a gente precisa dar tempo para isso amadurecer. É que nem colher um fruto da árvore verde. Né? Ele fica com gosto ruim na boca. Né? É preciso... As coisas têm um tempo de maturação, né? Então, me parece que isso também, não é por acaso que nenhum outro país fez uma lei que esteja se provando razoável até agora, né? E esse é um problema mundial. Eu participei, no começo desse ano, de um seminário em Washington, promovido pelo Wilson Center. Isso é um problema do mundo inteiro. O mundo inteiro não sabe o que fazer com isso. Então, acho que isso deve demandar da gente um cuidado um pouco maior para fazer uma lei melhor, né? Sem aqui qualquer... ressalva a intenção dos autores, que são as melhores possíveis, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todo mundo que está querendo fazer o bem, né? Mas é preciso tomar um certo cuidado para a gente não errar, né? Muito obrigado aí pela atenção, pelo convite. Permanecemos em contato. A gente que agradece, deputado. Um abraço aqui de todas as organizações que integram a Coalizão de Direitos na Rede. Muito obrigado. Um abraço para todos também. Continuando aqui, então. Um abraço. Obrigada. Continuando aqui, então, Sérgio e Dario, tinha a questão sobre financiamento, monetização de anúncios, a questão sobre a proteção da privacidade como um todo. Acho que seria importante ouvir o Sérgio sobre isso, acho que o Dario trouxe um pouco a leitura do WhatsApp em relação a essa questão, e a gente teve mais uma pergunta aqui do Yuri Alexandro, perguntando qual é a visão dos painelistas sobre
controles que podem vir a ser exigidos pelo poder público às plataformas em relação à identificação de cada conta de usuário. Isso dialoga com a questão da plataforma, foi um tema que apareceu no projeto de lei aí na última semana, pedindo a identificação. No texto da lei, isso está colocado como documentos de comprovação de identidade, com fotos, localização. Quero ouvir o Sérgio sobre isso. O Sérgio é um especialista em privacidade, vai ser importante trazer essa questão. Olha... Diga lá, pode ir, você. Depois eu passo para o Dario. Obrigado. Espera aí. Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Tá, então, eu queria começar com essa questão do controle com RGs ou com quaisquer pedidos que estejam, que não façam parte hoje do que é comumente pensado e adotado na internet amplamente. Não é cabível isso. Primeiro, porque o Marco Civil não admite isso, tá? Segundo, porque você tem inúmeras possibilidades de falsificação de identidades, e isso a gente não consegue evitar na rede. Você fazer isso, você só vai aumentar o acúmulo de dados das pessoas comuns, que a gente fala, nas mãos das grandes plataformas, ou de brokers de dados, de corretores de dados. Isso me lembra uma discussão que a gente teve na época do AI-5 digital, que foi na luta contra o AI-5 digital surge o Marco Civil. Então, o projeto do chamado AI-5 digital queria que tivesse essas identificações, né? E achava que se você andasse, por exemplo, com seu nome estampado nas roupas pelas ruas, iria reduzir o número de crimes. Isso já é uma ideia antiga que nós sabemos que não pode dar certo, que não dá certo. Ela só torna vulnerável as pessoas para aqueles que têm intenções malignas ou que querem fazer coisas que não são legais. Não é o fato de você ter o seu nome estampado dentro de um ônibus que vai impedir que um assalto ocorra, porque a pessoa também teria que ter o nome estampado. Aquele que cometeu o crime não vai respeitar as regras que estão colocadas. Então isso só torna mais vulnerável as pessoas diante dos seus direitos. Então eu queria dizer que eu sou radicalmente contra isso, pela sua ineficácia e pela fragilidade dos segmentos e da população em geral, mas quem mais sofre com isso são os segmentos estigmatizados, os mais pobres. Não tenho tempo de explicar tudo aqui nesse sentido, mas nós sabemos que quando esse tipo de lei viola a privacidade, ao contrário do que se pensa, aqueles que têm menos recursos sociais são os que mais sofrem. E eu queria só dizer o seguinte, o Diego Canabarro, eu conversei com ele pelo Twitter, ele me falou assim, cara, tem um artigo 17 que eu nem tinha lido antes. Explica pra gente quem que é o Diego Canabarro, porque não é todo mundo que está assistindo que sabe quem é ele. Ele agora eu não sei onde ele está, ele é um cara muito versátil. Na ISOC, na Internet Society. E ele foi da assessoria do CGI, ele pesquisa política pública, ele é um estudioso, um pesquisador. E ele diz assim, a cadeia de encaminhamento de uma mensagem, que é o que o projeto de lei pede, né? Que eu nem tinha lido isso é uma novidade para mim, porque deve ter uma confusão, a coisa não para, não é transparente, enfim. Essa cadeia de encaminhamentos, por exemplo, dentro do WhatsApp, ela vai tornar vulnerável pessoas que não têm nada a ver com a fábrica da desinformação. É isso que eu quero situar. Você vai ter 3.000 pessoas, olha só, porque a lei não pode escolher uma delas. Uma vez que você fale, olha, quem fez a origem dessa desinformação, ou dessa fake news, ou dessa calúnia, essa invenção, o fulano de tal 1. Aí, o 2 replicou
mal intencionado ou não, o 3, o 4, o centésimo, o milésimo. Aí, quando chegou no 10 mil, sabe o que vai acontecer? O juiz não pode escolher os 100 primeiros, porque ele está violando a lei, o processo vai cair, não pode. Ele vai ter que... É ineficaz, completamente ineficaz. Entende? Do ponto de vista jurídico, legal. Agora, eu queria dizer o seguinte, agora eu vou fazer o outro papel, tá? Que eu quero aproveitar o Dario para falar para ele. Dario, eu tenho uma outra visão sobre como funciona o WhatsApp, mas claro, eu estou aprendendo aqui também, porque sou pesquisador. Eu não tenho acesso, ele não é transparente para mim, ele é operado também por algoritmos e tudo mais. Agora eu quero dizer o seguinte, ter a origem o ID da origem, isso vocês têm. O metadado, porque senão você não pode mandar as mensagens para os outros. O problema do metadado é que, sem o metadado, essa mensagem não pode ser replicada. Então, eu queria te falar disso. Isso não quer dizer que eu sou a favor de cadeia, vocês entenderam, eu sou contra. Mas a origem nós precisamos identificar. Segundo, eu acho que vocês têm que desabilitar os disparos em massa que vocês mesmos fazem a partir do WhatsApp Business. Porque quem está apoiando as fábricas de desinformação no Brasil são os bolsominions, empresários. É uma rede distribuída. Então, eu queria fazer essa ponderação para ver se eu tenho razão. Eu insisto, na minha opinião, eu acompanho isso, eu pego informações, estou em vários grupos. Na minha opinião, existe esse WhatsApp Business. E esse WhatsApp Business, ele não está de acordo com a ideia da mensageria instantânea. Ele é um duto invisível para a sociedade. Então, eu queria ponderar isso com você. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, eu recebi um bloqueio algoritmo. Eu tenho um podcast, o Tecnopolítica, depois eu vou convidar vocês para participar. Mas esse podcast, ele trabalha como a política é embarcada nos códigos. Eu fiz um debate no Rio, foi a única vez que a gente fez com auditório, com uma blogueira negra. A gente falava de bloqueio algorítmico racista. A gente falava de racismo algorítmico. E, por coincidência, o YouTube, por algoritmo, bloqueou meu podcast. Eu recorri, passado alguns dias, eles mandaram uma mensagem. Está liberado, após revisão humana. Mas vem cá, eles me falaram por que foi bloqueado, qual foi o erro, de quem foi o erro. É uma falta de transparência, uma opacidade inaceitável para quem diz que é uma nova esfera pública automatizada. Então, nós vamos ter que discutir com muita cautela e calma, conforme o Molon falou, a Bia falou. Eu acho que a gente precisa discutir, porque nós vamos precisar de uma... Eu não gosto da palavra controle, porque eles falam, querem impedir os conteúdos. Eu não quero impedir conteúdo de ninguém. Eu só quero transparência nos sistemas algorítmicos, na medida técnica do possível. Não adianta o Zuckerberg falar para mim, não, mas eu uso uma rede neural, então ninguém vai poder saber como funciona. Sabe sim, porque tem parâmetros, tem metas, tem... Eu sei como é que funciona o algoritmo. Então, a gente precisa discutir com a sociedade. Mas é muito perigoso escrever uma lei sobre isso, concordando com todos vocês, porque se a gente escrever equivocadamente, fica que nem o São Paulo. Não sei se vocês ficaram sabendo, fizeram um rodízio, suspenderam o rodízio, que era por número de placa, e fizeram par e ímpar. Isso lotou aquilo que não poderia estar lotado, que era, efetivamente, o transporte público. É um efeito colateral de uma medida não pensada. Então, vamos com calma, mas eu acho que a gente precisa responder essas questões e precisa, sim, uma supervisão democrática, plural, multissetorial das plataformas. Obrigada, Sérgio. Dario. Isso, eu queria responder ao Sérgio. Sérgio, obrigado pelo debate, acho que é isso mesmo, nós temos que conversar, sempre muito abertamente. Eu acho que do ponto de vista de WhatsApp, é muito importante deixar claro que o WhatsApp não tem o registro de quem manda as mensagens. O WhatsApp tem um programa de colaboração com as autoridades de aplicação da lei no país, que envolve alguns metadados, poucos, sobre o usuário, sobre o número de telefone, etc., mas que nunca envolve o conteúdo e nunca envolve rastrear de quem vem qual mensagem. Isso não existe. Então,
Só para deixar isso bem claro, isso é muito tranquilo e oficial do ponto de vista do WhatsApp, não tem nenhuma nebulosidade quanto a isso. E, claro, estou disposto a gente continuar esse debate para deixar isso cada vez mais assentado. E acho que existe um pouco essa confusão sobre o WhatsApp Business e como é feito esse uso. E veja, é o que foi dito até por um representante da Iacos, que era uma das empresas com quem, em face de quem o WhatsApp entrou com ação judicial, que ele dizia, eu colocava um chip operante no meu telefone, o WhatsApp derrubava, eu colocava um chip operante, o WhatsApp derrubava. Isso mostra que existe uma espécie de hackeamento, um mau uso do WhatsApp Business, que é uma versão pensada para pequenos negócios, e que hoje tem sido muito usada por pequenos negócios no país, que estão fechados e estão tendo algum faturamento em razão desse WhatsApp Business. E o uso mal feito, que é plugado a interface, em que se permite esse disparo em massa, isso é proibido pelos termos de uso do WhatsApp e fere a própria essência do que o WhatsApp pretende ser. E veja, o que a gente chama de atuação, que é um sistema imunológico da plataforma que derruba essas contas que fazem disparo em massa, existe, é massivo, a gente tem um número de 2 milhões de contas banidas por mês na plataforma. Durante a eleição brasileira, o WhatsApp divulgou o número de 400 mil contas banidas. Isso mostra que tem uma efetividade de banir esse tipo de disparo em massa que distorce o caráter de mensageria privada. E, para além da plataforma, existem essas medidas que já tinham sido tomadas em termos de notificação, dizendo que estava tendo um abuso, estava tendo violação da lei brasileira de propriedade intelectual, dos termos de uso de WhatsApp e uma série de outras coisas. O WhatsApp sugere para o Tribunal Superior Eleitoral que inclua essa previsão de que os partidos e os candidatos ficam proibidos de fazer disparo em massa na eleição de 2020. E uma das nossas sugestões para o debate público, tanto para o Senado quanto para a Câmara, é incluir o dispositivo que está incluído hoje já na resolução eleitoral dentro da legislação, que haja uma proibição de disparo em massa de mensagens dentro de mensageria privada, porque de fato isso desvirtua o que a mensageria privada deve ser. Depois eu posso... É isso, Dario. Eu não tô... Você não está ouvindo? Agora estou. Agora sim? Então, a gente vai continuar esse debate, Sérgio, e acho, inclusive, que você e Dario vão ter todas as possibilidades de fazer interlocução entre vocês. A Coalizão Direitos na Rede vai chamar outras lives sobre esse tema, porque mesmo que esse projeto seja votado na semana que vem no Senado, como a gente espera que não, ele ainda vai passar pela Câmara, sem dúvida o Executivo vai fazer modificações, então nós vamos precisar, essa vai ser, por mais acelerada que ela seja, a gente ainda vai ter vários pontos de contato aí, de diálogo. Eu queria só reforçar, eu vou passar para vocês antes de encerrar, fica tranquilo, vou passar para vocês antes de encerrar. Eu queria só reforçar que para a Coalizão Direitos na Rede, não tem nenhum apego de defender o Marco Civil da Internet cegamente e fazer, porque muitas vezes a gente vai conversar com os parlamentares sobre isso e eles falam assim, não, mas vocês não deixam mexer no Marco Civil da Internet, vocês acham que essa lei é imexível, né, imutável. Na verdade, não é nada disso, é porque nós seguimos analisando os princípios que estão estabelecidos no Marco Civil da Internet e seguimos acreditando que os princípios que foram estabelecidos ali são válidos, inclusive para o contexto de desinformação que a gente está vivenciando. Que a gente precisa enfrentar esse problema, não mudando a questão da responsabilidade dos intermediários, não é mudando a lógica de proteção de dados, não é permitindo o acesso e a identidade a todos os dados de todos os usuários da internet por qualquer um, a qualquer momento, muito menos obrigando as plataformas a concentrarem ainda mais dados do que elas já concentram para disponibilizar esses dados depois. Então, a gente queria fazer essa defesa dos princípios que estão no Marco Civil da Internet, porque a gente acha que é fundamental olhar para ele para legislar qualquer coisa que seja sobre desinformação. Em segundo lugar, o projeto de lei, como a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, ele está mudando numa velocidade muito grande.
né? Essa inclusão da questão da identificação, da questão da rastreabilidade do WhatsApp, são coisas que surgiram na mesa na segunda-feira. Por mais que já tivessem sendo vocalizadas muito pelos senadores e também pelos deputados que estão acompanhando essa discussão, ele foi materializado em texto há 48 horas, há pouco mais de 48 horas. Então, nós vamos seguir nesse esforço de analisar o texto, e eu queria destacar aqui para a Coalizão Direitos na Rede o que é fundamental da gente garantir nessa legislação. Sem prejuízo para avançarmos e melhorarmos o texto, é fundamental a gente garantir liberdade de expressão para os usuários. Esse é um princípio que parece que conseguimos mostrar para os parlamentares a importância deles, e tudo indica que não teremos um texto que vá a voto que crie riscos para o exercício da liberdade de expressão. Em segundo lugar, a gente precisa garantir transparência para a moderação de conteúdo, não só em relação à desinformação, mas em relação a toda a gestão de conteúdo que é feita pelos algoritmos e pelos humanos também, por parte das plataformas. Então, o pilar da transparência nesse projeto de lei é fundamental para a sociedade civil, e eu acredito que há uma abertura das plataformas nesse sentido. A gente está aqui com o Dario só falando pelo WhatsApp, mas acredito que há uma abertura no sentido de entender que esse ponto é inegociável, né? A gente precisa garantir transparência para o funcionamento dessas redes. Em terceiro lugar, a gente precisa garantir devido processo para essa moderação de conteúdo, né? A gente não pode seguir tendo exemplos como o que o Sérgio acabou de dar, de que o algoritmo derruba o conteúdo e você precisa correr atrás para esse conteúdo voltar. E aí eu acho que o grande desafio que a gente tem é como é que a gente equilibra este devido processo com a velocidade da propagação da desinformação e dessas redes de desinformação. Eu acho que essa é uma grande balança que a gente precisa tentar equilibrar para não acabar jogando o bebê fora junto com a água do banho, né? E, em último lugar, a gente precisa garantir o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos usuários, e encontrar mecanismos, inclusive, de dialogar e de argumentar com os senadores, que não vai ser obrigando as plataformas a coletarem um CPF ou um RG, que a gente sabe que podem ser falsificados em qualquer busca da internet que você faça. Você vai encontrar sites de criação de CPFs falsos, ou você vai comprar documentos falsos na esquina de qualquer camelô, de qualquer grande cidade. Então, não é isso que vai resolver o problema do enfrentamento à desinformação. A gente precisa encontrar uma resposta, e aí o diálogo multissetorial para a Coalizão de Direitos na Rede é algo que é o que pode parir de melhor do ponto de vista de soluções, porque a hora que a gente dialoga com o WhatsApp, a gente vai entender os limites técnicos e as possibilidades técnicas do WhatsApp, e a hora que a gente dialoga com a academia, que pesquisa esse assunto, a gente vai entender que não, dá para ir um pouco mais, não é só isso que vocês estão falando, por onde que a gente encontra uma alternativa. Quando a gente ouve a sociedade civil, a gente vai estar ouvindo os usuários da rede, mas também jornalistas, quem usa a rede para trabalhar, quem usa para exercer a sua liberdade de expressão, os movimentos sociais, as organizações que encontraram nessas plataformas um canal fundamental de exercício e de propagação da sua voz. A gente precisa ouvir, e nós precisamos ouvir o poder público. Não adianta a gente também fazer concertação aqui de um lado, se a gente não conseguir convencer os senadores, que é quem vai votar. E depois, se a gente não conseguir convencer os deputados. Então, para nós, é tempo e diálogo nesse processo, e a gente espera poder contar com vocês aí nessa interlocução que seguirá. Sérgio, suas considerações finais, por favor. Seu microfone. Obrigado. Está me ouvindo? Sim. Obrigado.
Bom, eu agradeço ter a oportunidade de ter participado, gostei muito do debate, as questões que foram levantadas. Pena que o tempo é curto, você vê, a gente está há bastante tempo até aqui, mas as questões são muito complexas, né? Então, imagine que a gente vai ter que discutir isso com muita cautela. Mas eu queria dizer o seguinte: esse projeto de lei, ele inclusive é inócuo em relação às eleições. Ele vai prejudicar pessoas comuns. Ele não trabalha a ideia de transparência dos anúncios, por exemplo, pagos em mídias que aceitam isso. Eu sempre defendi isso. Eu acho o seguinte: todo anúncio em período eleitoral, todo conteúdo, toda postagem que diga respeito a governos, políticas públicas ou a candidatos, tem que aparecer o valor que ela foi gasto, né? Foi gasto para publicá-la. Tem que aparecer. Aí o Facebook me fala assim: não, porque vai confundir. Não vai confundir. Eu tenho critérios claros. Falou sobre governo, falou de política pública, falou de candidato, tem que aparecer o quanto o cara gastou. Porque aí você vai pegar a grande rede paga de fakes, de pessoas que recebem dinheiro de empresários para poder bombar coisas dentro das redes. Que eu não estou falando só do WhatsApp, eu estou falando do conjunto aí de problemas que a gente tem. Então, eu gostaria de colocar isso. Agora, eu quero que você pense sobre isso, sim, e que tome uma decisão rápida, não. É preciso pensar qual é o efeito colateral disso que eu estou falando, por isso que tem que ter o debate, porque, de repente, você pode trazer um efeito colateral que fale, pô, nós não podemos usar essa técnica. Por quê? Porque o efeito colateral é mais danoso do que a descoberta que nós vamos ter. E essa lei está cheia de problemas, de efeitos colaterais. E aí, não adianta desconsiderar, mas eu queria sugerir que a gente discutisse um pouco melhor a questão do WhatsApp. Eu acho que os metadados, queria falar para o Dario, não podem ser escondidos, ele tem que ser organizados pela gestão da empresa ou da plataforma. Eu não acho que funcione sem uma gestão de metadados, e acho que outra coisa interessante é que esse projeto não trabalha a gestão algorítmica. Não trabalha. Ele, como a Bia falou, penaliza o cidadão e não trabalha os processos que a gente precisa ter transparência. Fazer transparência sobre algoritmos é um negócio complicado? Mas no mundo atual, nós já estamos vendo que não dá para ter uma democracia sem saber como funciona a gestão de algo que interfere na formação de opinião. Eu queria deixar claro isso. Eu não sei, por exemplo, eu sei que muitas pessoas acham que as plataformas são neutras. Eu não sei. Do ponto de vista epistemológico de quem estuda, ela não é neutra, não. Ela tem um objetivo comercial, etc, etc. Ela não é neutra. Mas do ponto de vista político, ela poderia ser, mas eu não sei. Eu não sei se o algoritmo está privilegiando mais extremos, centros, determinados políticos. Eu só sei que quando eu faço campanha a favor do Assange, a minha distribuição orgânica desaparece. Aí você vai falar, não, colega, isso é coincidência. Então, eu não sei, mas para mim não é coincidência. Existem travas algorítmicas. Então, essas travas para a democracia, ela altera as condições mínimas da democracia, porque a democracia não é só o voto da maioria. A democracia são condições mínimas equânimes entre aqueles que disputam a opinião pública. E o algoritmo opaco, ofuscado, não me permite saber as condições mínimas da disputa. Então, eu gostaria de falar que como que resolve imediatamente? Não é simples. Eu acho que a gente tem que discutir com as plataformas, com os direitos humanos, com a academia, com os ativistas, com as empresas, porque, por exemplo, o argumento que você deu agora, Dario, do WhatsApp Business, tem duas coisas importantes que eu aprendi. Primeiro, que não é tão simples mexer no WhatsApp Business, porque, de fato, ele é usado por muitas empresas. Segundo, que ele é uma fonte, sim, de desinformação. Ele está sendo usado de maneira não autorizada por vocês, mas eu insisto nisso com vocês. Quem te disse que a extrema-direita
está preocupado com usos autorizados? Essa que é a questão. Então, obrigado pela oportunidade, eu agradeço muito, foi um prazer estar com vocês e estamos aí. Obrigada, Sérgio. Dario. Bia, eu vou tentar ser rápido e, de alguma forma, endereçar também os pontos que você gentilmente colocou, o Sérgio, com toda a sua verve, coloca também, acho super importante, e Sérgio, mais uma vez, me coloco à disposição. Essa semana eu participei de uma outra conversa também super interessante com a frente parlamentar, em que eu pude conversar com outras pessoas da academia, da sociedade civil, e acho super importante a gente ir tirando as dúvidas, porque, eventualmente, o que se comunica é uma coisa, o que se faz é outra, e o entendimento não chega num meio termo. Então, eu acho que esse tipo de debate, só enaltecer, acho que, Bia, obrigado pela iniciativa, esse tipo de debate é fundamental, e num momento como esse a gente tem que fazê-lo cada vez mais. Então, só agradecendo, e Sérgio, estou à disposição, a gente volta a conversar sobre esses pontos, e WhatsApp, e business, e tomara que eu consiga te explicar isso no detalhe. Obrigado, muito obrigada, Dario, e eu queria lembrar que hoje aqui a gente acabou focando na discussão do WhatsApp, obviamente porque Dario está aqui com a gente. Se tivesse a representação do Twitter, a gente ia focar no Twitter, se tivesse a do Facebook, e são plataformas diferentes, e acho que isso só traz um reforço de que há mais um risco na lei, de que a gente precisa considerar todo esse ecossistema diferente de plataformas antes de colocar em vigor uma legislação que vai atingir a todas, né? E que, inclusive, vai atingir não só essas grandes, mais conhecidas, né? O WhatsApp não é o único serviço de mensageria privada que existe, né? O Facebook não é a única rede social que existe, o Twitter, enfim, a gente... o cuidado do trabalho legislativo que precisa ser feito, ele precisa considerar tudo isso e fazer algo que infelizmente ainda não está resolvido no texto e nenhuma das propostas em circulação, que é o texto legislativo, ele precisa ser neutro nesse sentido. A gente não pode ler o texto de um artigo de uma lei e falar assim, esse artigo aqui é para o WhatsApp, esse artigo aqui é para os bots do Twitter, esse artigo aqui é para isso. A gente precisa conseguir construir uma legislação, inclusive porque se a gente fizer uma lei assim, ela não vai parar de pé muito tempo, porque a tecnologia evolui e aí, obviamente, as plataformas vão encontrar outros mecanismos de funcionar que não seja dentro dos parâmetros que a lei estabeleceu. Então, eu queria muito agradecer a presença do Dario aqui, porque eu acho que as plataformas estão num esforço de diálogo nesse processo, e a gente precisa reconhecer isso e juntar esforços aí para convencer os senadores de alguma proposta que seja razoável. É natural, é o lugar de fala das empresas defenderem os seus interesses econômicos e de funcionamento, é natural que a sociedade civil vá fazer aqui a sua defesa, que a academia vá desvendar algumas questões, mas eu acho que, do ponto de vista de sermos nós três aqui, não o poder público, nós temos um desafio de convencimento e de diálogo com o poder público nesse momento para mostrar que a gente precisa, sim, enfrentar a desinformação, mas a gente precisa fazer isso garantindo direitos e sem afetar o conjunto dos usuários dessas plataformas e sem afetar privacidade e liberdade de expressão. Então é isso, eu queria agradecer em nome da Coalizão Direitos na Rede muito o tempo de vocês nessa semana puxada para todo mundo em torno desse PL, agradecer todo mundo que assistiu, quem mandou pergunta, lembrar que a gente vai logo disponibilizar isso também no formato de podcast do Batalhas Digitais, para circular o mais rápido possível, e agradecer a equipe da Coalizão Direitos na Rede que está nos bastidores aí, Fabrício, Enio, ajudando nessa condução dessa tarefa, e convidar todo mundo para acompanhar as redes da Coalizão Direitos na Rede. Nós estamos em todas essas redes, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Acompanhe, por favor, que a gente vai dar bastante informação sobre a tramitação desse PL nos próximos dias, tá bom? Um abração, bom resto de semana para todo mundo, bom descanso. Obrigado, Bia.